Viva para fazer a vontade de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, maio de 2013. Sede imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo nos deixou um exemplo de vida em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que diz: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele nos deixou o exemplo para seguirmos os passos de Jesus como ele seguia. E disse ainda: Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios capítulo 9, verso 23. A vida de Paulo gravitava em torno do Senhor, desde o momento do encontro que teve com Jesus no caminho de Damasco, quando houve um clarão e o Senhor se revelou a ele. Veja o texto. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, e impunha-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Atos, capítulo 9, versos 1 a 9. Desde o momento em que se encontrou com Jesus em Damasco, a vida de Paulo mudou, e a sua maneira de viver pode influenciar as pessoas. A forma como você ora, canta, trabalha, dá um abraço, dedica seu tempo ao próximo, influencia, dá testemunho de quem você é em Cristo Jesus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Deus é completo, Jesus é completo, mas permitiu que você e eu fôssemos cooperadores com ele. Peça a ele que venha estar com você, porque ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias. Reconheça que ele está sempre com você. Há algum tempo, enviamos uma equipe para o Haiti, pois o país tinha sofrido um dilúvio, ventos que sopravam a mais de 100 km por hora. Os supermercados foram inundados. Uma das missionárias foi guiada pelo Senhor para encher a casa de mantimentos e de água. Se o Senhor me permite passar pelas águas, não temerei. Isaías 43, verso 2. O Senhor pode nos livrar das muitas águas. Por isso, a palavra de Deus diz: não temerei.
Jesus está sempre presente em nossas vidas. Ele pode nos livrar do fogo, até mesmo quando estamos dentro da fornalha. Assim como não deixou que fosse morto Sadraque, Mesaque e Abidnego em Daniel capítulo 3. Paulo disse: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. Sadraque, Mesaque e Abidnego serviam a Deus, viviam pelo Senhor. Escolheram ir para a fornalha do que negar ao Senhor. Eles escolheram cumprir o propósito para o qual foram chamados, e o Senhor era com eles. Leiamos esse texto glorioso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som das trombetas, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis do mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa.
porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram para cima, para dentro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço decreto pela qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pertencemos a Deus, somos dele. Para que você trabalha? Para que vive? Somos apenas administradores, tudo é de Deus. Se você está vivo não é porque tem saúde, mas porque Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. Paulo entendeu o sentido da vida ao dizer: tudo faço por causa do Evangelho. A paixão dele era Jesus. Deus deu aos homens a capacidade de amar da mesma maneira que ele. A palavra está escrita: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, verso 25. Deus amou primeiro e o amor dele é curador, é de redenção por nós, amor que encoraja. Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. 1 João
capítulo 4, versos 7 a 21. A vontade de Deus é maior. Deus escolheu o homem para cumprir o propósito dele aqui na Terra. Porém, muitas vezes queremos fazer as coisas pela nossa própria ótica. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos capítulo 37, verso 4. E agradar ao Senhor é fazer sua vontade, obedecendo e vencendo as batalhas para as quais nos designou. Foi assim com Saul. Deus o ungiu para ser rei sobre Israel, e ele se tornou rei, e para isso precisou obedecer a Deus. E ele quis obedecer, porém resolveu fazer alguns ajustes, o que desagradou a Deus sobremaneira. Veja o texto de 1 Samuel capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora à palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, menino e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou àquele: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas, que destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me os meus pecados e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. 1 Samuel capítulo 15, verso 1 a 31. A missão para o qual Deus ungiu Saul era eliminar um inimigo, povo que constantemente vinha contra o povo de Deus. Batalhas já tinham acontecido, muitas guerras por tantas gerações, e os amalequitas eram contra o Senhor. Eles odiavam o povo de Deus, e finalmente Deus estabeleceu uma autoridade e ungiu o rei Saul para que o inimigo fosse eliminado. Saul tinha unção para fazer exatamente o que Deus havia chamado para fazer. Pense, ouvinte, por que Deus o chamou? Talvez para você fosse um marido ou uma esposa melhor, um pai ou uma mãe melhor, um empregado melhor, um patrão melhor. Deus já nos ungiu e nos chamou para cumprir o propósito dele. Temos que tomar posse da vitória de Cristo na cruz do Calvário e cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Saul tinha a intenção de obedecer a Deus, tanto que mobilizou e treinou seu grande exército de 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá para lutarem contra os amalequitas. Ele criou estratégias para vencer aquele povo, e Deus o ungiu para cumprir aquela tarefa. Ele possuía as habilidades necessárias para cumprir o que Deus o designou. Deus sempre vai usá-lo na sua área. Você pode ser servo como um montador, um arquiteto, um advogado. Ele ungirá para destruir o inimigo usando as habilidades que lhe deu. Saul era um estrategista. Ele sabia como mobilizar e vencer uma batalha. Preparou uma emboscada para os amalequitas e venceu a batalha. Na verdade, eles venceram a batalha, mas Saul poupou o rei. Saul desobedeceu a Deus poupando um homem. Ele quase obedeceu, mas poupou um homem. O que existe no homem que o faz planejar ter a intenção de obedecer? Para obedecer a Deus é preciso 100%. Se você obedece 99,9%, isso é desobedecer. Para Deus não há meio termo. A palavra diz sim, sim, não, não. Obedecer é não poupar nenhum inimigo. É você ser radical com o inimigo. Não podemos brincar com o inimigo na nossa vida. Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas capítulo 5, verso 9. Deus se irou com a desobediência de Saul, e diz a palavra que ele se arrependeu de ter constituído rei a Saul. Samuel se amargurou e toda noite clamava a Deus. Ele não podia acreditar que Saul tinha todas as habilidades, porém tinha sido incapaz de cumprir o que Deus havia mandado. Você já se sentiu numa situação fazendo algo que não era o plano de Deus para a sua vida? Isso aconteceu com Saul e pode acontecer com qualquer um de nós. Confie em Deus, não faça ajustes. Amado, amada, quando Deus fala, precisamos confiar totalmente nele. Ele sabe mais sobre o nosso futuro do que nós mesmos. Algumas vezes, no meio do processo, na vida, podemos cometer erros graves. Para Saul foi o meio da batalha. Talvez o orgulho fale mais alto, como falou para Saul. Quando ele chegou ali no palácio do rei dos amalequitas, o orgulho, o ego falou mais alto, e ele pensou que, se levasse o rei cativo, talvez pudesse converter o coração dele, ou imaginou que se tratava de um bom líder e não quis matá-lo. O coração de Saul fez com que seus pensamentos fossem ajustados ao que Deus pediu para fazer. Muitas vezes sabemos o que temos que fazer, mas ajustamos só um pouquinho.
Quando viajamos de avião, confiamos no piloto. Quando ele determina o voo da aeronave, confiamos que ele sabe a direção. Muitas vezes, onde terminamos não é onde gostaríamos de ter chegado. Portanto, quando começar a pensar, a racionalizar a vontade de Deus, lembre-se do profeta de Deus. Volte para o rumo para o qual Deus ungiu, o designou. Ele ungiu você para destruir o adversário, para ser radical com o inimigo na sua própria vida. Que nada mantenha você longe de cumprir o que Deus ungiu para fazer. Ao racionalizar, realizar a nossa vontade e não a de Deus, comprometemos nossos valores. Nos corrompemos, assim como Saul ao poupar a vida do rei, pois o Senhor havia dito que para não poupar nem os animais. Deus amava Saul e por conta disso não deixou de o repreender. Ele desperta qualquer pessoa e pode usar alguém, talvez um intercessor, para orar por nós, assim como Samuel orou por Saul. No entanto, quando resistimos ao confronto e à prestação de contas da unção de Deus, esta sai da nossa vida. Mas se nos arrependermos e prestarmos contas a Deus, Ele continua nos usando. Saul teve a oportunidade naquele momento de dizer: meu pai, o Senhor está certo. Nós tivemos uma grande batalha, cumprimos a nossa missão, mas poupei o rei, me perdoe. Ele poderia ter admitido seu erro e continuado na unção. Entretanto, ficou na defensiva, dizendo que tinha obedecido. Quando nos corrompemos, temos uma atitude de justificar os nossos erros. Saul começou a justificar. Ele se corrompeu, estava no engano. Samuel lhe perguntou: por que você não matou todos os animais? Saul dizia: dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Versos 20 e 21. Samuel ouviu o barulho do rebanho, e Saul, na sua arrogância, no seu orgulho, culpou o povo. Dizia que havia poupado os animais para sacrificá-los ao Deus de Samuel. Saul, no meio da evidência da sua desobediência, parecia para ele algo pequeno poupar os animais. Para ele era por uma boa razão, ou seja, ofertar ao Senhor, sacrificá-lo a Deus e agradecê-lo pela vitória, trazer glória a Deus. Não faz sentido, economicamente, matar o melhor dos animais, quando teria que comprar animais para sacrificar e adorar e agradecer a Deus pela libertação do povo das mãos do inimigo. Todo esse raciocínio de Saul fazia sentido para ele. Acreditava ser um bom motivo, um motivo espiritual. Mas Deus havia ordenado: vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, menino e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Está no verso 3. Deus havia dito: não poupe o inimigo, nada do inimigo pertence a vocês. Considerações finais. Por isso, querido ou querida, não faça investimentos naquilo que é demoníaco. Não importa quanto lucro você pensa que terá. Não promova o inimigo. Seja radical em relação ao inimigo na sua vida. E Deus será com a unção e bênção dele na sua vida. Deus nos deu autoridade para que, por meio da prestação de conta, sejam quebradas as fortalezas em nós. Samuel ressaltou uma característica-chave: a rebelião. Rebelião significa resistir à autoridade. A desobediência leva à rebelião. Samuel respondeu a Saul, que diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Versos 22 e 23. Você segue as regras ou quebra as regras? Isso é uma questão de caráter. Deus ungiu a Saul e acreditava nele.
Ele nos ungiu e acredita em nós para cumprirmos o chamado dele em nossa vida. Por isso precisamos ser radicais no que se refere à desobediência, radicais com o inimigo. Precisamos reconhecer que quebramos regras em áreas talvez de pouca importância para nós e que existe um pouco de rebelião que permanece em nossa vida por muito tempo. E Deus nos confronta para que nenhum fermento da desobediência, da rebelião, pecados ocultos cresçam em nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Precisamos abraçar a disciplina do Espírito Santo para nos ajustar, vivermos e cumprirmos a vontade de Deus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.